take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Olá tough. pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pull down, né? Bom, o que seria o pull down? Como funciona, né? Ele garante, o pull down ele faz a garantia de um ponto GND no nível lógico de um circuito. E o pull up ele faz a garantia de um nível alto em um circuito. Bom, vamos entender um pouquinho melhor. O que é um circuito lógico? O circuito lógico ele é formado de nível lógico alto ou baixo. No caso, existem vários tipos de circuitos eletrônicos digitais. O mais conhecido é os circuitos que usam níveis lógico TTL. Tá? Esses níveis lógico TTL trabalham de 0 a 5 volts. E quando nós temos 0 volts, seria um GND, ali nós temos o nível lógico 0. Quando nós temos nível lógico 1, significa que nós temos 5 volts ali no porte, né, do microcontrolador. Tanto faz se for um porte de entrada, ele precisa de uns 5 volts para que ele entenda que ele recebeu um nível lógico alto, ou ele quer mandar um nível lógico alto, ele vai mandar 5 volts na saída ali do porte. E também para receber ou para enviar, se ele for enviar um nível lógico baixo, ele vai enviar um GND, ou seja, 0 volts no porte. E se ele precisar receber um nível lógico baixo, ele vai ter que receber um GND. Só que como nem todo o circuito é perfeito, às vezes nós não temos 5 volts exato e também não temos 0 volts exato. Nós temos às vezes 0,5 volts, né? 0,8 volts, 1 volt, né? Então, dependendo do seu circuito TTL, ele vai interpretar aquele nível como alto ou baixo através da tensão, só que ele tem um certo ranger. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, é um exemplo, tá? Depende de cada circuito, mas existem circuitos que de 3 a 5 volts ele vai interpretar como nível 1, tá? E como nível 0, talvez, dependendo do circuito, olhando no datasheet, ele vai interpretar um 0 volts, de 0 a, por exemplo, até 2 volts, 2 volts, por exemplo. Ele vai interpretar isso aqui como nível lógico baixo. Então, se eu mandar 2 volts no port, ele vai falar nível lógico baixo. É um exemplo, tá? Depende do datasheet. Se eu mandar de 3 a 5 volts, ele vai falar é alto. Mas você notou que, na realidade, 2 eu acho que até muito, tá? Eu acho que até 1,5 volts ele vai falar que é baixo. Agora você notou que de 1,5 faltou 1,6 até quanto? Até 2,99 volts. O circuito não entende que isso aqui, se ele é alto ou se ele é baixo. Ele pode jogar como alto ou ele pode jogar como baixo. Ele vai jogar o que ele achar melhor, certo? Por assim dizer, né? Então é importante que o nível lógico ele seja realmente 0 ou mais próximo do 0 para que ele entenda como 0 e que ele seja o mais próximo de 5 para que ele entenda que ele é nível lógico 1. Se ele ficar ali no meio termo, tá? Existe uma área que é o meio termo, tá? Então se você jogar 3 volts lá no port, pode ser que ele aceite, dependendo do circuito. Ele vai aceitar como nível 1. Então você sempre vai jogar 3, ele vai aceitar como nível 1. Se você jogar 3, jogar 4, até 5, ele vai aceitar. Mas se você jogar abaixo disso, ele já fica xarope, né?
Uma outra coisa que deixa ele xarope, né, o microcontrolador, é o nada, né? O que é nada? No porte de entrada ele não tem nada, ele não tem 0, mas também não tem 1, ou seja, ele não existe circuito ali nele, não existe tensão, não existe GND, não existe nada, né? Então você pode ter 0 volts, você pode ter 1 volt e você pode ter nada, ou você pode ter aquele meio termo que deixa ele maluco. Então isso tudo aqui faz uma loucura aqui no microcontrolador. E como resolver isso? Através de pull down, né? Ele vai resolver esses tipos de problema. Por isso que é utilizado o pull down, tá? Ou o pull up. Bom, então vamos entender aqui como funciona o pull down, mais ou menos aqui. O que ele faz, tá? Então aqui nós temos uma fonte de 5 volts, vamos supor que seria um microcontrolador aqui, né? Então vamos falar que isso aqui não é uma fonte, vamos falar que é um microcontrolador, tá? Só para a gente entender melhor. E o microcontrolador, aqui, quando eu abaixar esse botão, significa que ele está enviando nível lógico, né? Nível lógico 1, tá? Que seria 5 volts para cá. E aí ele vai ligar esse LED e o LED vai acender e ele vai voltar aqui para o GND, tá? Tem que ter o GND, né? Senão ele não vai funcionar, tá? Só que ele tem o que? Ele tem um pull down fazendo aqui. Vamos olhar aqui nesse outro circuito que talvez esteja mais fácil, porque aqui, qual a diferença daqui para cá? Aqui eu estou utilizando resistores fixos e aqui eu estou usando potenciômetros, né? Só que eu estou com 4K7 e 4K7. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui nós temos o que como pull down? 4K7 ligado aqui no GND. Então, por estar ligado no GND, eu sei que é pull down, tá? Ele está ligado no GND. Aqui nós temos o que? Um resistor de limitação de corrente que vai fazer com que o LED funcione. Eu vou dar um play no circuito. Esse LED acendeu sem problema nenhum. Ele está um pouquinho fraco, mas eu deixei, né, com 470R para a gente entender o circuito, né? Teria que ser um resistor mais baixo. Que aqui ele está passando mais ou menos uns 6 mA e ele funciona com 10 mA, mas isso aí não vai influenciar aqui no nosso aprendizado. Bom, o que acontece aqui? Acontece que quando, vamos supor que aqui é o microcontrolador. Quando o microcontrolador ele envia os 5 volts, os 5 volts ele manda uma corrente para cá. E essa corrente vai ser limitada pelo resistor de 470R. A maior parte da nossa corrente elétrica vai passar pelo nosso LED, vai fazer funcionar o nosso LED ou a nossa carga e vai estar aterrado, né? Tem que fechar o circuito, senão o circuito que não é fechado, ele não funciona, né? Então ele tem que circular ali a corrente, então ele vai para o GND, a outra parte do circuito. Mas o que esse resistor aqui de 4K7 está fazendo aqui? Bom, quando eu levantar este botão, o que ele faz aqui? Ele cria um GND aqui nessa ponta. Só que não é um GND curto total. Porque se ele criar um GND curto total, eu vou ter problema. Vamos ver aqui na prática? Então vamos lá. E nós vamos analisar esse circuitinho aqui do lado. Tá? Para ficar mais fácil para analisar, vamos colocar aqui para a gente verificar qual é a corrente que está circulando aqui no nosso circuito. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui um amperímetro, vou abrir esse circuito e vou colocar, né, um amperímetro aqui para a gente ver. Bom, antes de mais nada eu vou dar um play aqui só para vocês verem uma coisa e vou ligar o LED. O LED ligou, não tem corrente elétrica. Por quê? Porque ele está em amperes. O circuito ele está trabalhando com miliamperes. Eu não vou conseguir ver, então eu vou vir aqui, dar 2 cliques e vou colocar aqui em miliamperes. Vou dar um OK e vou dar um play. Beleza. Agora sim eu estou vendo que o meu circuito inteiro ele está percorrendo 7,10 miliamperes, certo? No circuito todo aqui. Então é uma maravilha, né? Eu sei que o meu circuito aqui está funcionando. Agora eu vou abrir novamente o circuito aqui, tá? Para ver quanto que está correndo aqui, ó, na nossa carga, né? Então
Vou colocar aqui um circuitinho aqui. Vou colocar em miliamperes. E também eu vou abrir o circuito aqui. E vou colocar aqui também para a gente ver quanto que está passando aqui também. E vou dar um play. O que está acontecendo aqui, ó? Eu vou até apertar play aqui, ó. Veja que os dois estão na mesma intensidade elétrica, já vou explicar por quê. Mas está acontecendo o seguinte: quando eu pressionei o botão, parte da minha corrente elétrica está passando por aqui e outra parte da corrente elétrica está passando por aqui. E o total da corrente elétrica está aqui. Se nós somarmos, né? Se nós somarmos aqui, ó, a corrente elétrica da nossa carga é de 6,04 mais a corrente aqui, ó, de 1,06, 1,06, que vai dar 7,1, né, miliampere. Perfeito? Então, a soma da corrente que vai circular aqui no nosso pull down e a corrente que vai circular aqui na carga vai ser igual à corrente total que está sendo fornecida pelo circuito. Agora, eu vou levantar aqui e veja que ele matou tudo na hora, né? Não há mais corrente elétrica. Mas há uma coisa, há um ponto GND aqui, acontecendo aqui. Existe um GND aqui, tá? Bom, vamos entender um pouco melhor o circuito aqui, o que ele acontece. Vocês estão vendo que está 4K7 aqui, 4K7. Bom, como assim 4K7? Na realidade, aqui só está 10% de 4K7. Ou seja, se nós pegarmos aqui, ó, 4.700 ohms, que é igual a 4K7, dividir por 100, é igual a 47 ohms, multiplicado por 10, que seria os 10%, vai ser igual a 470R, ou seja, esse potenciômetro ele está ajustado para 470R. É a mesma coisa daqui, certo? Por isso que a intensidade do LED é a mesma daqui, certo? E a corrente elétrica dali vai ser a mesma daqui, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. A nossa corrente que corre aqui no nosso circuito é a mesma, porque ele está ajustado aqui, tá? Para 470R, aqui também está com 470R, tá? 10% de 4K7. E aqui está 100% de 4K7, ou seja, 100% de 4K7 é 4K7, tá? Em 100%, né? Então é o mesmo circuito que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo do lado de cá, tá? Então está acontecendo a mesma coisa. Bom, o que acontece se o nosso resistor de pull down ele for muito baixo? Se ele for muito baixo, ó, conforme eu vou baixando ele, veja o que vai acontecendo. Ó. A nossa corrente elétrica vai subir muito. E vai subir de um jeito, tá? Vai subir de um jeito que vai matar a nossa corrente elétrica aqui, tá? O circuito aqui no EasyProteus ele não é perfeito para simular, tá? Ele tenta fazer uma melhor simulação possível, mas em teoria aqui, ó, que eu estou utilizando, vamos supor, eu estou utilizando 10% de 4K7, ou seja, quanto que está marcando ali, tá? Só 10%, então são 470R. Então aqui está com 470R e aqui está com 470R. Qual é a corrente que tem que passar? A mesma corrente que passar aqui vai passar aqui, entendeu? Mas aqui ele não faz isso, tá? Porque ele não consegue simular perfeitamente, mas a mesma corrente que passaria aqui também. Aqui tem uma corrente de 16,7 mA. Só que, ó, se eu voltar mais um pouquinho, na realidade, quando eu chegar a um infinito aqui, ó, aí ele simulou corretamente. Ou seja, ele mataria a corrente, porque o interesse dos elétrons seria passar tudo por aqui, ó. Tá? É um curto. É a mesma coisa que eu ligar um jumper, tá? Daqui para cá, ó.
É um curto. Se é um curto, você tem uma explosão aí, você tem uma trilha rompida, você tem um componente queimado, acabou. Tá? Então, vamos subir aqui agora o nosso resistor. Tá? Veja que eu coloquei o resistor aqui agora no máximo de 4K7, ou seja, ele tem um ponto GND aqui, só que não chega a ser um curto, entendeu? Ele mantém um ponto GND aqui, só que ele só puxa, né, 1.06 miliamperes. Ou seja, são amperes que ficarem presos aqui no nosso circuito. Ele vai fazer essa drenagem. Então, quando eu levantar esse botão, ele faz a drenagem desse circuito, mantendo um ponto zero aqui e deixando com que aqui realmente não funcione. Ou seja, ele garante o nível lógico zero. Tá? Ele não deixa elétrons livres ali para ele, por exemplo, entender que, lembra que eu falei que X é igual a nada? Então, se eu levanto isso daqui, o que temos desse lado? Nós temos nada. E nada, ele não entende o que é nada. Ou é zero, ou é 1. E também não pode ficar ali no meio termo. Então, nada não é justificável para o microcontrolador. Então, é preciso ter zero. Para ter zero, mesmo que seja uma corrente bem baixinha, entendeu? Tem que ser zero. Então, essa é a grande importância de fazer o pull down, né? Agora, uma outra questão, se você subir muito esse resistor, por exemplo, você colocar um resistor lá de, eu vou colocar 10K é o normal, né? Eu acho que quem usar 4K7 para circuito TTL, eu acho que é pouco, né? Mas tudo bem. Se você colocar 10K, seria, na minha opinião, o ideal. Veja que quando eu pressiono aqui, né, a maior parte da corrente vai passar por aqui. E olha só, somente 0.500 microamperes vai passar por aqui. Só que quando eu levantar, continua passando os 0.500 microamperes, mas com um detalhe, né? Ele drena essa parte aqui e garante um zero aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, né, 100k ohms, o que aconteceu? Ficou aqui com uma corrente, né? Uma corrente de 0.05 miliamperes. O que isso pode implicar? Bom, se ele for muito alto, dado o momento do tempo, ele vai falar que ele é um GND aqui? Vai falar que ele é um GND. Só que talvez ele não seja um GND perfeito, né? E aí dessa maneira ele pode identificar como nada. Talvez o circuito entenda que está assim, ó, em aberto. Ou seja, não é nada, né? Porque é uma resistência muito alta, certo? Por ser uma resistência muito alta, ele não é nada. Se ele não é nada, o microcontrolador também bloqueia, tá? Bloqueia porque o resistor de pull down é muito alto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Depois eu vou ver se eu posto mais videoaulas sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima videoaula.